E esse Deus que derrama sobre nós a paz, que tira todo o cansaço do dia a dia e nos torna um com Ele. Nosso Deus de amor, nosso Deus de misericórdia, que tem providenciado para nós o ar para respirarmos, o sol que dá vida, a água que dá vida, o alimento na nossa mesa. Somos filhos de Deus, criados por Ele. Nós viemos de Deus e voltaremos para Ele. Por isso precisamos que o Espírito Santo sopre em nós, o sopro da vida que se renova todos os dias, a alegria, a unção e a paz. O vento impetuoso vem deste lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Podemos sentar? Tá bom? Vocês podem ver que eu não sou o mais preparado do mundo, tanto que eu não decorei a oração de Santo Tomás de Aquino, né? Mas o Senhor sabe quem chama. E o que nós vamos falar hoje, no nosso estudo, é o que todo católico deve crer, né? Não são pedidos, né? Não vamos encarar isso como um pedido. E sim, se nós queremos ser verdadeiramente católicos, nós somos obrigados a crer no que a gente vai ver agora. E quem tiver com a folhinha quiser acompanhar, tá? A primeira parte, o primeiro item aqui. Nós somos obrigados a conhecer e a crer. Não é apenas a crer, tá? Olha só que interessante. Nós somos obrigados a conhecer. Ah, eu creio em Deus, mas você conhece Deus? A gente tem que se questionar isso. Então estamos obrigados a conhecer e a crer que existe um Deus trino, criador do céu e da terra, que é eterno, supremo e infinito. O que isso quer dizer? Existe um Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, criador do céu e da terra. Tá, eu não estudei muito em relação à questão do Big Bang, mas suponhamos que realmente tenha acontecido um Big Bang e o mundo surgiu, né? O nosso universo surgiu. E aí, quem criou o Big Bang? Né? Nessa hora os ateus piram um pouco. Quem criou o Big Bang? Muitos ateus aí falam que numa necessidade de evolução, mas qual que é a necessidade de evolução? As estrelas, chega uma hora que elas morrem. O nosso Sol um dia vai morrer, então não é necessidade de evolução isso. E sim, Deus é o artista. É Ele quem fez tudo. Pode ser pelo Big Bang, pode ser pelo sopro dele, Ele soprou. Não sei, eu não sou Deus para saber. Mas eu creio que Ele criou o céu, criou a terra, que é eterno,
Ninguém inventou Deus, ele é eterno, supremo e infinito. Resumindo, não há outro Deus. Nós temos que acreditar em Deus. Não há outro Deus. Não há. Pode até ter existido um tal de Buda lá que o povo fala, mas ele não é Deus, cara. Não é Deus. Igual lá para os comunistas lá, tem o Che Guevara, que para muitos é um Deus. O da China lá, que eu esqueci o nome. Mao Tse Tung. Então, não é Deus, cara. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não vou entrar muito nessa questão da Trindade, porque se nem Santo Agostinho conseguir explicar, eu menos ainda, tá? Outra coisa, que há um céu e um inferno, conforme foi revelado por Jesus Cristo. Então vamos, quem tiver a palavra de Deus aí, vamos abrir lá em Marcos. Primeiro nós vamos só confirmar isso, que há um inferno. Marcos 9, versículo 46. Marcos 9, 46. A minha tradução vai estar um pouco diferente da de vocês, tá? Pegou? 46 não, desculpa, 47. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. É melhor entrares com um olho só no reino de Deus, do que tendo os dois olhos, e seres atirados na gina, onde o verme não morre e o fogo não se extingue, pois todos serão salgados com fogo. O que isso quer dizer? Jesus vem falar aqui da existência do inferno. Fala da questão do membro que faz você pecar, às vezes com o olhar, com o pensamento, com as palavras, vai levar você para o fogo do inferno. Mas Jesus vem alertar o povo. Cuidado, existe um inferno. Se prepara, se cuida. Porque dependendo do caminho que você for, você vai para o inferno e não vai para o céu. Então eu prefiro que você suba com o coração dilacerado porque você amou, do que com o coração bonitinho por não ter amado, por não ter perdoado e ter apenas guardado. Ou por você ter dois olhos verdes bonitos, maravilhosos, perfeitos, e não ter usado esse olho para ter um olhar de misericórdia com o irmão, e sim só para pecado. Cuidado com o fogo do inferno. Então Jesus vem falar isso pra gente. Só que também Jesus, ele vem falar para nós também do céu, como nós somos obrigados a crer. Então nós somos obrigados a crer que existe um céu e um inferno. Vou pegar aqui rapidinho. Evangelho de João, capítulo 14. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Sabe o que me vem esse trecho? Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. E porque Jesus tem preparado para nós esse paraíso. Nós somos obrigados a crer nisso. Ah, mas será que eu vou para o céu? É outra história. Nós temos que lutar para que isso aconteça. E nós somos obrigados realmente a crer que existe um céu, existe um inferno. Tanto que em 2004, graças a Deus eu não me lembro o padre que foi, mas num encontro das Santas Missões Populares em Rio Preto, um padre ele começou a falar de uma forma meio que não é conturbada, meio que disfarçada, de que não existia inferno e demônio. Aí nosso ministério se levantou e saiu de lá. Porque, cara, como que não existe inferno e demônio, gente? Então nós temos que crer nisso. Outra coisa. Os justos serão recompensados por ele com a vida eterna, e os pecadores que não se arrependam antes de morrer serão castigados
para sempre no inferno. Esse trecho que nós somos obrigados a crer vem falar do nosso arrependimento. E eu destaco uma coisa, o sacramento da reconciliação, a importância desse sacramento. Então eu vou pegar o catecismo aqui para a gente ver o que a igreja nos ensina sobre esse sacramento. Número 1140. O 140 não, deve ter marcado errado aqui. Hã? Liturgia, nada a ver. 1440. O sacramento da penitência e da reconciliação, número 1440. Pegou aí, mano? O pecado, olha só, o pecado é antes de tudo uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é um atentado à comunhão com a igreja. Por isso, a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e da reconciliação. Resumindo, pela confissão com o padre. Então, se a gente está em pecado, a gente tem que ter plena consciência. Eu sou obrigado a crer, eu sou obrigado a conhecer que se eu morrer em pecado mortal, eu vou para o inferno, cara. Não adianta eu ter pregado em 1000 encontros, pregado o Brasil inteiro, tocado no Brasil inteiro, se eu não tiver me confessado, se eu não tiver me arrependido dos meus pecados. Então, por isso que nós temos que buscar esse sacramento da reconciliação, porque senão a gente vai para o inferno, cara. Aí vem aqueles sacerdotes da China, não aqui do Brasil, da China. Meu filho, não, isso daí não é pecado não, fique em paz, tudo se resolve no amor. Amor os cambal, velho. Vê se vai ter amor lá no inferno. Vai nada. Eu quero ver se vai ter amor quando você morrer de pecado mortal. Não vai. Mais pra frente aqui, ó, 1446. É só virar a página. Virar folha, né? Cristo instituiu o sacramento da penitência. Foi Cristo que instituiu o sacramento da penitência, a confissão. Para todos os membros pecadores da sua igreja, antes de tudo para aqueles que, depois do batismo, cometeram um pecado grave e, com isso, perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. Só dá uma pausinha aqui, ó. Perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. Como que a gente perde a graça batismal? Lembrando do exemplo que o Celito deu quando a gente era do Ministério Jovem, que é a água parada da dengue. E se a gente não movimentar a água do batismo que é em nós, essa água parada realmente vai dar dengue e a gente vai adoecer. E a alma adoecida vai pro pecado, cara. Não tem como, ela vai pro pecado. É a eles que o sacramento da penitência oferece uma nova possibilidade de converter-se e recobrar a graça da justificação. Os padres da igreja apresentam este sacramento como a segunda tábua de salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça. Então vê como é muito importante a gente estar sempre em confissão. Só para fazer um complemento aqui, no próprio catecismo mesmo, para vocês verem a importância do sacramento na nossa vida. Isso que eu vou falar está relacionado a todos os sacramentos. Mas como a gente está falando sobre o da reconciliação, porque se a gente não acreditar nele, a gente vai para o inferno, se a gente não confiar que existe o padre, independente do que ele for, independente do pecado dele, ele tem essa graça de absolver os nossos pecados, presta atenção nisso daqui. No número 1116. Os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante. São ações do Espírito operante no corpo de Cristo, que é a Igreja. São as obras-primas de Deus,
na nova e eterna aliança. Então, quando nós recebemos um sacramento, é a ação de Cristo na nossa vida. É a ação visível da graça invisível. A gente não vê a luz de Deus sobre nós quando a gente está sendo absolvido dos nossos pecados. Mas o Padre, na ação visível, impõe as mãos sobre as nossas cabeças e nos arrependemos do nosso pecado. Isso nos absolve. Esse é o sentido da afirmação da Igreja. Os sacramentos atuam ex opere operato, literalmente pelo próprio fato de a ação ser realizada, isto é, em virtude da obra salvífica de Cristo realizada de uma vez por todas. O sacramento não é realizado pela justiça do homem, que o confere ou recebe, mas pelo amor de Deus. Ah, eu mereço o sacramento. Cara, quem falou que você merece? Nós recebemos os sacramentos porque Deus nos ama. Nós somos perdoados do nosso pecado porque Deus nos ama. Continuando na leitura. A partir do momento que um sacramento é celebrado em conformidade com a Igreja, com a intenção da Igreja, o poder de Cristo e do seu Espírito agem nele e por ele. Independente, olha só. Ah, meu padre é pecador. Você que fala isso, você que está escutando e fala isso, meu padre é pecador, não vou confessar com ele. Engole essa, meu filho. É o que a igreja está falando, tá? Independente da santidade pessoal do ministro. Então o padre pode ser o que for. Pode ser, entre aspas, o lixo que for de pecador. Mas ele foi ordenado, cara. E ele pode... Ele tem essa graça de absolver os nossos pecados. Porque ele é padre. Pode ser o que for, a não ser que ele for excomungado. Aí é outra história. Aí ele não pode celebrar os sacramentos. Contudo, os frutos do sacramento dependem também das disposições que o recebe. A gente pode se confessar com o Papa, mas se o nosso coração não estiver aberto, é a mesma coisa que nada. Tá? Então só esse complemento em relação aos sacramentos, a importância deles. Continuando aqui na nossa folha. Eu estou indo muito rápido, dá para entender? Tá tranquilo aí? Não precisa correr não. Tá? Só uma pausa pro tererê aqui. Tá? Quem quiser, vai passando aí. Eu quero. Tereré é energético, isso daí é pra ficar ligado. Isso, então você tá... Ah, tá explicado. Vamos lá. Nós somos obrigados a crer que na Santíssima Trindade há 3 pessoas, coeternas e coiguais. Coeternas é que as 3 pessoas existem desde sempre, tá? Coeternas. E coiguais, elas sempre foram iguais, nunca ficaram, eu vou querer ser maior que o outro, não, sempre iguais. Isso mostra a unidade da Santíssima Trindade e a unidade que sustenta a nossa igreja. Virando a folha aqui. Estamos também obrigados a conhecer o símbolo dos apóstolos. Para quem não sabe, o símbolo dos apóstolos nós rezamos toda vez antes de rezar o terço e durante a missa, que é o creio. Esse é o símbolo dos apóstolos. No Catecismo da Igreja Católica aqui, tem umas 1000 anotações, tudo na mesma folha aqui. Deixa eu pegar para vocês. No número 184, é legal que ele mostra. Só vou falar para vocês, quem tiver com catecismo, poder comparar só. Porque tem liturgia que a gente reza o creio niceno constantinopolitano. E em outras o creio comum, que é o símbolo dos apóstolos. Um creio está em unidade com o outro. Depois com calma, vocês, na hora que acabar aqui, ou nas suas casas, pega aí o número 184 e lê ele. Vai comparando de um espaço para o outro, para você ver que não tem diferença, só tem alguns complementos que não fogem da estrutura, não ferem a estrutura da oração. Mas olha aqui, uma coisa sobre o símbolo, que interessante. No número 186.
Desde a origem da igreja, desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves, normativa para todos. Mas, já muito cedo a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos ao batismo. Esta síntese da fé não foi elaborada segundo opiniões humanas, mas da Escritura inteira recolheu-se o que existe de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém um pequeníssimo grão, um grande número de ramos, da mesma forma este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e Novo Testamento. Resumindo, o símbolo dos apóstolos não foi inventado, eu vou criar um símbolo e esse símbolo vai ser uma oração, vai ser para identificar os cristãos e vai ser do jeito que eu quiser. Não, ele foi tirado de toda a história, né, de toda a história da igreja, esse símbolo dos apóstolos. E olha o que a igreja vem dizer em seguida. Estas sínteses da fé chamam-se profissões de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se de credo em razão à primeira palavra que normalmente começam, creio. Denominam-se também símbolos da fé. Então, quando nós rezamos o creio, nós estamos professando a fé. Professando que cremos em Maria, cremos em todo o mistério da redenção, cremos em Cristo, que Ele ressuscitou, que Ele morreu, que Ele também está vivo. Então nós cremos em tudo isso. Nós cremos na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Nós não cremos na Igreja do chapéu dinheiro de Deus. Não é. A Igreja Católica, Apostólica, Romana, que tem sucessão apostólica. Aquilo que o Celito falava na Cola de Deus. Chapeleiro! Quem ia ter um antecessor? Eu mesmo. Não teve. Agora pergunta para Francisco, vai chegar em Bento XVI, São João Paulo II, até chegar Pedro. Então nós cremos nisso. É o que nós somos obrigados a crer. A palavra grega, symbolon, significa, eu acho que a pronúncia é essa, né? Significa a metade de um objeto quebrado. Por exemplo, um sinete, que era apresentada como sinal de reconhecimento às partes quebradas. Como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes, igual nós. Como você sabe que o pessoal é do apostolado? Geralmente, Salve Maria! Como você sabe que o pessoal é da renovação carismática? Ô irmão, paz de Jesus! Tem um outro, eu não lembro agora. O pessoal fala, Shalom! Agora me fugiu da cabeça. Hã? Paz e bem os franciscanos. São símbolos que identificam eles, né? Que juntam. Você sabe que as pessoas são de certos lugares. Então, quando nós professamos o credo, a pessoa identifica que nós somos católicos. O símbolo da fé, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Símbolon passa em seguida a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé, a coletânea da fé, é a coletânea das principais verdades da fé. Olha só que interessante o creio. O que está ali na oração do creio, que nós somos obrigados a crer, é uma coletânea da nossa fé. É o resumo da fé. O que é o resumo da fé? Pega o creio e mostra para a pessoa. Se alguém te perguntar no que você acredita, qual que é o resumo da tua fé, peraí, vamos rezar junto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí a pessoa treme as bases. Porque não é mentira. Daí o fato dele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. Então a primeira coisa que nós temos que ensinar aos nossos filhos, o creio. Pelo menos eu penso isso, e é o que está aqui no começo do catecismo da Igreja Católica. O creio. Para ele saber que ele crê na Igreja Católica, que ele é católico, e nós temos a esperança de que eles morram católicos. Para encerrar essa parte do símbolo, mais à frente aqui no catecismo. Como no dia de nosso batismo,
quando toda a nossa vida foi confiada à regra de doutrina, acolhemos o símbolo de nossa fé que dá a vida. Recitar a fé, recitar com fé o credo, é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só que importante isso. É também entrar em comunhão com a igreja inteira, que nos transmite a fé e no seio da qual cremos. Este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro da nossa alma. Cara, é poético isso. Quem colocou isso no Catecismo da Igreja Católica foi um grande poeta. Porque é verdadeiramente isso. É a comunhão nossa com a igreja. Quando eu creio junto com a igreja. Próximo item. Conhecer os mandamentos da lei de Deus, da igreja e os sacramentos, especialmente a necessidade do batismo para a salvação e da Eucaristia, como garantia para a glória futura. Essa frase aqui foi a que eu mais pirei. Até que eu mandei a mensagem pro Sarito. Falei, irmão, tô pirando aqui vendo isso daqui. Porque numa só frase, a gente pode tirar muitas coisas. A primeira delas são os mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus. Vou pegar aqui para vocês. Na página 539, isso daqui depois vocês podem ver também, nas suas casas. A comparação dos mandamentos com os trechos bíblicos falando dele. Tá? Então vamos lá, primeiro mandamento, só para relembrar. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda. Vou parar nisso daqui, só rapidinho. Guardar domingos e festas de guarda. Como eu queria que o nosso país não fosse um país laico, não fosse um Estado laico, fosse um Estado católico, em que nos dias de festa católica não fosse feriado. Ah, é feriado de Corpus Christi. Feriado de Corpus Christi, o cambau. É dia de santo, que muitos protestantes não trabalharam. Ah, eu ri tanto com isso. Muitos ateus não trabalharam no dia de Corpus Christi. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Muitos ateus e protestantes também não vão trabalhar. Então repensem bem qual religião que eles têm que seguir. Guardar domingos e festas. Cara, como eu queria muito que o nosso país fosse um país verdadeiramente católico, para que pudesse voltar mesmo essa essência de guardar o dia. Às vezes, não digo padroeiro, porque padroeiro das cidades, geralmente todas as cidades param no dia do padroeiro. Algumas não, se não me engano que não para, né? Que só para no aniversário. Nossa Senhora Aparecida, então para, é verdade. Não tem como não parar. Mas, por exemplo, dia de Cristo Rei é domingo. Uma festa que geralmente é durante a semana. Alguém me ajuda a lembrar. São José, isso. Vamos supor, São José. Em alguns países Já pensou o nosso país sendo católico e no dia de São José cai no meio de uma semana e toda a população do país se guarda para esse dia. Toda a população se prepara para ir na missa, se prepara 9 dias com as novenas de São José. Cara, é belo isso, é bonito e é o que falta no nosso país. É uma das coisas que falta. Eu queria muito que voltasse e muitas pessoas não entendem, até mesmo pessoas que se dizem católicos não entendem essa questão do guardar domingos e festas. Questão de fazer negócios de domingo. A não ser que, vamos supor, tem alguma coisa que não tem como fugir de fazer negócio, mas tem pessoas que têm o serviço de segunda a sexta. E chega no domingo, um cliente liga para ele, eu quero tal coisa. Eu vou. Mas peraí, é de segunda a sexta, meu filho, guarda. Agora se você já não tem como, é o teu serviço, ele já é de domingo. Se você trabalha numa fábrica e a fábrica não para, a tua folga é a cada 6 dias, não tem como, né? Às vezes o comércio aqui resolve abrir, sei lá, num dia santo aí. Vai fazer o quê? Então você tem que ir. Mas se você tem essa opção de não ir, de não fazer negócios, de guardar o domingo para fazer tirar o domingo para não fazer compra, é muito importante isso.
Até no começo dos nossos estudos, a gente comentou sobre isso. Eu não lembro quem. Era o Nabucco, não sei. Nabeto, sei lá. Nabeto, né, que fala sobre isso. E é uma coisa que a gente pode aprofundar mais pra frente. Essa questão de guardar domingos e festas. Mas é só pra dar um toque na mente de vocês. Tá? O próximo tema vai falar um dos mandamentos. Vai falar? Ah, então. Seguindo. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. E não cobiçar as coisas alheias. Eu não vou ficar passando mandamento por mandamento, senão eu saio daqui amanhã. E todo mundo tem que trabalhar amanhã, né? E semana passada já foi falado dos mandamentos. Não. Os outros mandamentos da igreja, Deus falou, né? Já foi falado. Mas estava na porta. Isso. Seguinte, são os mandamentos da igreja. Os mandamentos da igreja não são tão conhecidos porque não são tão divulgados, creio eu, né? Então vamos lá. Os mandamentos da igreja. De acordo com o catecismo da Igreja Católica, eu estou falando aqui. Os mandamentos da igreja situam-se nessa linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica que dela se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e do próximo. Então os mandamentos da igreja servem para mantermos uma unidade com a igreja, de vida espiritual, de amor a Deus e ao próximo. E a conservância, né, da moral católica. Então, vamos seguir aqui para vocês verem. Primeiro mandamento da igreja. Nossa, esse eu dou risada. Ou choro às vezes, né? Participar da missa inteira, nos domingos e outras festas de guarda, e abster-se de ocupações de trabalho. É aquilo que eu estava falando lá. Mas participar da missa inteira aos domingos. O padre nem deu a bênção final. O neguinho já tá, perna pra quem te quer. Ah, mas vai começar o jogo. Ah, eu não quero perder a videocacetada. Meu filho, nem fosse na missa então. Você vai com esse pensamento. Participa, vai no amém, recebe a bênção do padre. Não adianta nada ficar lá, escutar o milho do padre, que na verdade é o próprio Cristo que está nos falando ali. Receber a comunhão, mas na hora do amém, que sai antes do amém do padre, né? E uma dica para vocês, para todos que estão escutando aqui. Eu não cheguei a... Vou ser franco, eu não cheguei a estudar sobre isso. Mas eu tenho como ensinamento meu que a gente não se deve sair da igreja antes do padre se retirar. Então, o padre deu a bênção. Rapaz, é uma manada saindo da igreja. O padre tá lá ainda, fazendo a reverência no altar, não tem ninguém. O ministério como está na introdução ainda da música final. Mas tem um teólogo chamado Carlos Amarete que ele diz assim, sair antes do padre sair é não cumprir o preceito. Se você sair da igreja antes do padre fazer a procissão novamente, ele fala que não cumpriu o preceito. Então, é tudo isso. Então, primeiro mandamento da igreja, participar da missa inteira. Espera o padre ir embora, tá, gente? Espera o padre sair. Já ouvi falar também que a questão do ministério, do ministério coral, tá cantando música e o pessoal tá saindo. Eu já não sei se alguém que tá aqui pode me corrigir, mas pelo que eu sei é somente o padre, né? Pelo que eu sei é somente o padre. Mas nós temos que ter esse zelo e acrescentar um hábito que nós pelo menos eu comecei a fazer. O padre saiu, a gente se ajoelha, reza a oração de São Miguel e Ave Maria, né? Isso é coisa nossa, né? Coisa nossa. Não tem nada a ver. Mas que vem do rito extraordinário, isso, né? Da missa tridentina. E é edificante isso. É muito edificante essa atitude. Tá? Segundo mandamento da igreja.
confessar-se ao menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano nós temos que nos confessar. Geralmente é na quaresma, né, que a igreja recomenda. Mas, se você tem o hábito de se confessar toda semana e teu padre olha para você e fala: de novo, meu filho? Fala, de novo, pá. Pode falar para ele, de novo. Pode falar com orgulho, porque você está tendo a humildade de reconhecer que você é pecador e está buscando a confissão e você quer se salvar. Tá? Terceiro mandamento: receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Eu vejo esse terceiro mandamento ligado com o segundo. Porque se fala para confessar ao menos uma vez por ano. E essa confissão geralmente é na quaresma, é para que a gente possa comungar na Páscoa. Tá? Mas, se o primeiro mandamento diz para participar da missa inteira nos domingos, nós não temos apenas um domingo durante o ano, temos vários. Então, nós temos a obrigação de receber o sacramento da Eucaristia pelo menos na Páscoa da Ressurreição. Mas a igreja quer que pelo menos todos os domingos nós recebemos o sacramento da Eucaristia. Tá bom? Quarto mandamento: jejuar-se, abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. Olha só, jejuar-se, abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. Eu vou pegar aqui no nosso próprio estudo mesmo, só para vocês relembrarem. Se não me engano, foi até o Celito que falou sobre isso. Eu não. Dias de penitência? Foi? Olha só. Nos dias de penitência aqui da nossa formação. Primeiro, abstinência de comer carne. Todas as sextas-feiras, a não ser que coincida com alguma solenidade, devemos guardar a abstinência de carne. A conferência episcopal pode substituir isso por outro sacrifício. Então, jejuar e abster-se de carne, conforme manda a igreja, é uma prática santificante isso. Tá? E a prática do jejum e abstinência. As quarta-feiras de cinza, sexta-feira santa. Deixa eu ver se aqui fala de mais alguma outra. Que complementa, né? A lei eclesiástica obriga a guardar a abstinência aqueles que já completaram 14 anos de idade e a praticar jejum todos os maiores de 18 anos de idade, até completarem 60 anos. Então, nós aqui estamos dentro do prazo de validade para fazer jejum e abstinência. Tá? E seria bom se a gente realmente pegasse isso mesmo para o nosso apostolado, da gente... Toda sexta a gente propagar essa prática do jejum e abstinência de carne. Claro que às vezes tem gente por questão de saúde não pode. Na verdade é ser abstinência, né? O jejum é deixar uma refeição toda. A abstinência é você só deixar tirar a carne. Mas é que eu falo assim, às vezes pode ter pessoas que por questão médica, o médico fala, tem que comer carne. Não, né? inclusive o Código de Canônico libera, né? Quem está doente, grávida, pessoas com esforço muito físico, muito forte, devem comer. Então vamos lá. Seguindo. O quinto mandamento da igreja. Ajudar a igreja em suas necessidades. Por exemplo, a igreja de Votuporanga, que é uma cidade quente, não do fogo do inferno, mas do fogo do Espírito Santo. Aqui é muito quente. E o teu padre quer fazer uma campanha do ar-condicionado. É uma necessidade da igreja, porque é um local quente. Hoje nós temos essa tecnologia, né? Nós temos que ajudar essa necessidade da igreja. Não pensa que eu vou devolver o meu dízimo. Não é doar, tá? Não é doar dízimo, é devolver. Sinal de reconhecimento. Eu vou devolver meu dízimo, então não preciso fazer doação para a igreja. Não, engano. Precisamos sim fazer doações para a igreja. É virtuoso a gente chegar no padre ou na secretaria e perguntar qual que está sendo a necessidade da igreja. Às vezes, a igreja está passando alguma dificuldade financeira e tem um membro da comunidade que precisa de uma cesta básica. Isso também é ajudar a igreja, porque às vezes a pessoa vai lá na igreja pedir a cesta básica e não tem como. Aí a gente pode ajudar com isso. Qualquer necessidade da igreja. Um mandamento da igreja é isso. Ajudar a igreja em suas necessidades.
independente de qual for. Então nós temos que ajudar. Quando a nossa igreja pede, nós temos que nos desdobrar para auxiliar a igreja. Amém? E quando o apostolado pede? É verdade, cara. É a serviço da igreja, né? É uma obra da igreja. Sacramentos. Vamos ver aqui sobre agora os sacramentos. Nós temos que crer neles. Sacramentos volta um pouco naquilo que eu falei do sacramento da penitência, né? Mas vai ser uma coisa simples, só para vocês relembrarem. Há na igreja 7 sacramentos: o batismo, a confirmação ou crisma, né? A eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. A penitência aqui é a sacramento da confissão, né? E da ordem é a ordenação dos religiosos, né? Do padre, das freiras, né? Então, Não é ordenado. não é ordenado, desculpa. Do padre e dos diáconos, né? Diáconos permanentes. Então, esses são os sacramentos: batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Para complementar, aqui na frente vem dizer o seguinte: os sacramentos destinam-se à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e ainda ao culto a ser prestado a Deus. Então, nós temos que ter um pleno conhecimento da importância do sacramento, porque ele nos leva à santificação. Tá aqui alguns sacramentos, igual o da ordem, acho que daqui não se cabe a ninguém dos que estão aqui conosco. Mas é igual o matrimônio para os padres. Mas nós necessitamos desses sacramentos para a nossa santificação. E nós temos que propagar a necessidade deles para os nossos irmãos. Falar para eles quanto que eles precisam estar na Eucaristia, comungando, se confessando. Quando estiver doente, não é uma necessidade só quando está com o pé na cova de pedir a unção dos enfermos. Às vezes uma doença que é um pouco mais grave, mas que não gera uma questão de risco de morte. Só que há uma dependência daquela pessoa. Aquela pessoa se afasta do emprego, não consegue ir mais na igreja por causa daquela doença. É importante a gente pedir para um padre dar unção dos enfermos. Tem padre, quando eu trabalhava na igreja, a gente brincava que tem padre que tem a mão podre. Toda vez que vai abençoar uma pessoa, já manda pro caixão. Pede outro. Eu falo porque os padres lá que falavam isso, né? Você tem mão podre, não vai lá não. Eles brincam entre eles. Mas eles têm essa... Eu vou até falar aqui, o padre Jair, ele voltava até dando risada, cara. Porque às vezes ele ficava contente, porque ele ia lá, dava unção dos enfermos, e às vezes, um dia depois a pessoa morria. Ele ficava feliz, porque ele sabia que por intermédio dele aquela pessoa foi pro céu. Ele ficava feliz da vida, cara. Era interessante de ver isso dele. Não por graça, porque ele achava gostoso de que ele pôde contribuir para uma pessoa que tá indo pro céu. Tá, não foi às vezes da melhor forma que poderia ser, né? Poderia a pessoa morrer de morte natural. Mas assim, como sou um padre, cara, ele chegava na igreja feliz. Quando eu trabalhava lá, ele chegava, às vezes até mesmo horas depois dele ter dado a unção dos enfermos, a pessoa ligava lá: padre, fulano, você acabou de sair daqui, a fulana acabou de falecer. Ele ficava feliz, porque pronto, cumpri minha missão, né? Bati o carimbo, bati o passaporte. Ele fala mais ou menos assim. Então, seguindo aqui, especialmente a necessidade do batismo para a salvação e da Eucaristia como garantia para a glória futura. Vamos ver se eu tô... Que hora que é? Ah, tá. 16, irmão. Hã?
Só falta 16 marca-páginas daqui. Então, a necessidade do batismo. Vamos pegar aqui, também no Catecismo da Igreja Católica. Para vocês terem uma ideia, a formação hoje tá um pouco diferente. Não falo por questão de insegurança minha, mas porque, cara, é totalmente catequético esse tema. Totalmente catequético. E nada melhor que o Catecismo da Igreja Católica para nos responder, para auxiliar essa formação aqui. Então, sobre a necessidade do batismo, número 1257. Na página 350, que ele começa na página 349. Então aqui, ó. A igreja, olha só, a necessidade do batismo. A igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada da bem-aventurança eterna. É por isso que cuida de não negligenciar a missão que recebeu do Senhor, de fazer renascer da água do Espírito todos aqueles que podem ser batizados. Seguindo aqui, na página seguinte, número 1262. Os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental. O mergulho na água faz apelo ao símbolo da morte, memento mori, e da purificação, mas também da regeneração e da renovação. Os dois efeitos principais são, pois, a purificação dos pecados e o novo nascimento do Espírito. Então, é de extrema importância que, se um adulto não é batizado, ele tem que ser batizado. E, principalmente as crianças. Às vezes tem gente que chega, meu filho anda muito assustado, fica vendo assombração. É claro, você batizou teu filho? Não, meu filho, vai ver o capeta o dia inteiro então. Não tem como, cara. Porque olha aqui o que fala. Olha o que a igreja nos ensina. Pois a purificação dos pecados e o novo nascimento do Espírito. Quando uma pessoa é batizada, ela nasce novamente no Espírito. Ela nasceu, né, da mãe, tem a alma, tudo. Mas quando ela é batizada, ela renasce do Espírito. Aquilo que a gente falava... Cara, foi ontem que a gente falava? O Paulo falou disso, né, de Nicodemos? Sim. Foi ontem que o Paulo falou de Nicodemos. Renascer do Espírito pelo batismo. Por isso que nós temos que receber o sacramento do batismo e que essa água do batismo não fique parada dentro de nós, senão ela vai dar dengue. Então nós temos que clamar o Espírito Santo constantemente para que esse renascimento nos leve para o céu. Olha só a necessidade do batismo. É a necessidade da salvação. No começo do catecismo também fala brevemente sobre isso. No número 84. Não, desculpa, gente. Tô pegando aqui da linha de baixo aqui. Não, do batismo é isso mesmo, a necessidade para nós para chegarmos à salvação. A necessidade da Eucaristia como garantia da glória futura. Número 1402 aqui do Catecismo. A gente estava brincando de penhorar a medalha do Celito, que é banhada a ouro. a ouro branco, né? Não parece, né? Que vale R$ 2.750 E 60 centavos. Nós vamos penhorar ela para pagar 2 meses de aluguel da nossa casa. E a Eucaristia é o penhor da glória futura, irmãos. Olha só o que a igreja nos ensina. Em uma oração, a igreja aclama o mistério da Eucaristia. A oração é: O sacrum convivium in quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis eius, mens impletur gratia et futurae gloriae nobis pignus datur. A pronúncia não sei se está muito certa, não, mas vai. Latim, rapaz! Ó sagrado banquete em que de Cristo nos alimentamos. Celebra-se a memória de sua paixão, o Espírito é repleto de graça e se nos dá o penhor da glória. Essa é a oração. Se a Eucaristia é o memorial da Páscoa do Senhor, se por nossa comunhão ao altar somos repletos,
de todas as graças e bênçãos do céu. A Eucaristia é também a antecipação da glória celeste. Então, presta atenção. Por isso que nós temos que nos confessar para comungar, para que possamos, aqui na terra, vivenciar um pedacinho do céu. Para que possamos antecipar um pouquinho da glória celeste, ter aquele sabor do céu, aquele cheiro de eu prefiro paraíso, que São Felipe Neri tanto falou pra gente. Que Santa Teresinha sempre falou. É por isso que nós temos que buscar realmente a Eucaristia. Porque é com ela que nós vamos experimentar um pouco o céu aqui na terra e nos dá a esperança de um dia ter o convívio dos eleitos, estar com os santos no céu. No número 1000. Assim como o pão que vem da terra, depois de ter recebido a invocação de Deus, não é mais pão comum, mas Eucaristia, constituída por duas realidades, uma terrestre e a outra celeste. Da mesma forma, os nossos corpos que participam da Eucaristia não são mais corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição. Irmãos, o que sustenta a nossa igreja, uma das coisas que faz a nossa igreja estar de pé até hoje é por causa da Eucaristia. Por isso que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que, independente da condição pecaminosa do sacerdote, nós precisamos dele para ter Eucaristia. E se não fosse os padres, se não fosse os padres. Por isso que na oração do terço nós rezamos: abençoai o Senhor, abençoai o Santo Padre o Papa, o nosso bispo diocesano e todo o clero. Porque nós precisamos rezar pelos sacerdotes para que tenhamos a Eucaristia. O meu padre, ele é pecador, eu não quero confessar com ele. Eu vi ele saindo com a menina. Chama o Batman. Chama o Batman, né? Eu vi ele saindo com a menina. Ô criatura, mas quanto que você tem rezado pelo teu padre? Não adianta nada falar isso, sendo que o pessoal não reza nenhuma Ave Maria pelo padre. Nas orações não põe a intenção da igreja, a intenção do Papa. Na missa, mesmo não precisa lá colocar para o leitor ler. Põe a oração, intenção no coração. Quero ofertar, Senhor, o meu padre dessa paróquia, meu bispo, os padres da nossa cidade. Cara, oferece. Porque o demônio que bate no padre, ele é 10 vezes maior que o demônio que bate na gente, tá? Então, para um padre cair, é muito mais fácil, cara. É muito mais fácil. Porque durante a missa, a liturgia nos ensina que o padre, na hora que tá lendo o evangelho, proclamando o evangelho, fazendo homilia, é o próprio Cristo que nos fala. Imagina termos a honra do próprio Cristo nos falando. Nós temos toda a missa. Todo domingo. Então nós temos que rezar pelo sacerdote, que ele é in persona Christi. Ele é Cristo na terra. Então sem o padre não tem Eucaristia. E sem Eucaristia nós não podemos experimentar nenhuma glória aqui na terra. Nós não podemos ter adoração diante de Cristo. Não teremos festa de Corpus Christi, para os protestantes não trabalharem. Toma. Não tem como. Então nós temos que rezar pelos sacerdotes. Seguindo aqui na nossa folha, nós temos que crer na sagrada tradição. Sagrada tradição. Olha só que interessante. Sagrada tradição não é a tradição humana. Não é aquela tradição da gente reunir a família e fazer a macarronada no dia 29 de agosto, todo ano. Ou, igual na minha família, todo dia 24 de junho, antes do meu avô falecer, né? A família se reunia na casa do meu avô para rezar o terço com foguete, bandeira dos santos lá e fogaréu. E eu, como criança na época, rapaz, adorava soltar uns traques na rua no meio do terço. Mas era a tradição da nossa família, tradição humana isso. Nós vamos falar da tradição sagrada. Uma tradição que vem dos apóstolos, que vem dos santos padres, né, os padres dos primórdios da igreja. Então aqui no Catecismo da Igreja Católica, agora sim, número 84.
A interpretação de depósito da fé. O patrimônio sagrado da fé, Depositum Fidei, contido na sagrada tradição e na sagrada escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da igreja, agregando-se firmemente ao mesmo o povo santo, o povo santo todo, unido a seus pastores, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de sorte que na conservação, no exercício e na profissão de fé transmitida, se cria uma singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Resumindo, a sagrada tradição ela nos torna uno com toda a igreja e também com toda a história da igreja. O que acontece na missa é um ato da sagrada tradição, porque não apenas se recorda, mas na missa nós revivemos o sacrifício de Cristo, que aconteceu há 2000 anos atrás. É uma sagrada tradição isso. A fração do pão, né? A comunhão, é a instituição da Eucaristia, a última ceia. Então, é uma sagrada tradição que passou de Cristo para os apóstolos, dos apóstolos para os primeiros padres da nossa igreja, os primeiros bispos, até hoje. Isso é o que sustenta a nossa igreja. Incluindo nossa sagrada tradição, a sucessão apostólica que eu falei agora há pouco, até que citei o exemplo do Celito. Chapeleiro, quem é teu antecessor? Papa Francisco, quem é o antecessor dele? Até chegar Pedro. Então nós temos essa sagrada tradição. Aqui na frente fala um resumo. A sagrada tradição e a sagrada escritura constituem um só sagrado depósito da palavra de Deus, no qual, como em um espelho, a igreja peregrinante contempla a Deus, fonte de todas as suas riquezas. Então, você quer contemplar a Deus? Olha para a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, né? A palavra de Deus, e a Sagrada Tradição, que são dois pilares da nossa igreja. Nessa não está falando aqui do magistério. Então são dois pilares da nossa igreja, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Então nós temos que crer, e somos obrigados a crer nessa Sagrada Tradição. Por isso que, pelo amor de Deus, fiquemos muito atentos quando muitos moderninhos querem mudar aquilo que é sagrado, cara. Cara, louvado seja Deus por Bento XVI, que lutou contra isso, que calou a boca do Leonardo Boff. Antes de ser Papa ainda. Deu um Hadouken no Leonardo Boff. Glória a Deus. E quando muitos acham que o Papa Francisco instituiu o ano da misericórdia, então agora, nossa, tá liberado. O homossexual vai poder casar na igreja, e vai fazer festa. Não vai poder levar cachorrinho, ter relação sexual com a cadeira. Pode. Papa Francisco liberou o ano da misericórdia. Toma essa, Satanás, porque não é nada disso. Chupa essa manga. Porque, cara, o Papa não ia ferir a sagrada tradição da igreja. Ele não ia, ele não é louco. A gente até brinca, o Celito fala que se nós fôssemos Papa, seria o ano da espada, né? Mas como o Papa Francisco, como o Papa Francisco tá mais perto de Cristo, né? Cara, ele tá ligado à sagrada tradição, ele não ia colocar o ano da espada, mas acho que um dia vai chegar. Vou implorar. Porque, cara, tá que o ano da espada ia resolver muita coisa, mas o ano da misericórdia tá sendo essencial. Tá sendo essencial pra gente ter compaixão e manter essa sagrada tradição. O Papa Francisco ele não ia ser louco. Ele não ia ser louco. O sucessor de Pedro de fazer umas coisas dessas. Então nós temos que crer nisso, na sagrada tradição e na sagrada escritura que formam um único depósito sagrado da palavra de Deus. Nós somos obrigados também a crer, a conhecer o Pai Nosso e a Ave Maria. Ave Maria, deixa eu pegar. Tem um livrinho do Padre Jonas que está ali, junto com os livros que a gente ganhou. É o das orações católicas, pega lá.
Só uma observação sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso, qualquer oração que já é escrita, que a gente faça, a gente não pode... Isso, esse mesmo. A gente não pode fazer como um time de futebol ou um time de basquete. Eu falo time de basquete porque quando eu jogava, os caras rezavam desse jeito. Ó nosso Deus do céu, santificado seja o vosso nome! Parece um monte de cachorrinho latino, né? E cara, não é bem assim. Ave Maria, cheia de graça, você não gosta? Acabava por todo. Então, são essas orações, nós temos que conhecer elas. Eu não vou falar do Pai Nosso. Eu vou falar mais da Ave Maria, porque por causa do terço, a Ave Maria geralmente ela é jogada ao vento. Mas prestem atenção na Ave Maria. Deixa eu pegar aqui no livrinho. Eu não sei se naquele livro que fala sobre a Ave Maria, a história. Eu não sei se nesse livro fala o que eu vou falar aqui. Se falar, glória a Deus, tamo junto. Mas presta atenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Para aí. Primeira parte da Ave Maria. Primeiro ponto da Ave Maria. Nós estamos enchendo a bola dessa mulher. Nós estamos engrandecendo aquela que não é deusa, mas que é rainha, cara. Olha só a importância da Ave Maria. Ela tem vários pontos que se a gente parar... Eu quis parar na Ave Maria para a gente ver esses pontos. Primeiramente, na Ave Maria a gente engrandece Nossa Senhora. Não como deusa, mas como rainha. Reconhecendo que ela é cheia de graça. Então você quer ser agraciado por Deus? Mano, vai com Maria. Se consagra a ela. Aqui, ó. A cadeia não é por enfeite. Se for por enfeite, por moda, que nem se consagre. Vai correndo. Foja da cruz, se você vai fazer isso. Nem se consagre. Agora, se é por amor a Maria, porque você quer ficar repleto de graça que sai dela, sai de Nossa Senhora, mano, então vai, se consagra. O Senhor é convosco. Nós falamos para Nossa Senhora que Deus está com ela. Claro, Deus está com todos nós, mas é uma forma diferente, por quê? Imagina só, eu vou viajar agora, eu vou dar uma de Jean aqui agora. Cara, eu vou viajar. Imagina, cara. Deus falando para alguma das mulheres que, filha, você vai ser mãe do Senhor. Você vai ser mãe de Jesus. Cara, as mulheres vão tremer na base, velho. Agora imagina, Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Maria ficou com medo na hora que o anjo Gabriel anunciou para ela isso. Mas ele disse, ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Para acalmar ela. Porque realmente, Deus está com todos nós, mas com Maria foi diferente. Porque ali foi o depósito da nossa fé, o primeiro sacrário. Por isso que o Senhor estava com ela naquele momento. Deus estava ansiosamente esperando o sim dela e o anjo falou, o Senhor está contigo. Não tenha medo, vai nascer do teu ventre o Salvador. Mas Deus está contigo. Deus está contigo. Imagina, cara. Eu fico imaginando a cena do anjo Gabriel falando para Maria. Aparecendo lá, tudo bonitão. E Maria novinha, prometida a José, né? Não teve relação com José. Mas anjo, como eu vou ser mãe, sendo que tô aqui? Ele fala, o Senhor está contigo. Então na Ave Maria nós reconhecemos essa grandiosidade. O Senhor está contigo de Nossa Senhora, cara, é algo além. Como diria o Gil, é Roma. É sensacional. É algo extraordinário. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita mesmo, cara.
Mano, ela foi eleita. Ela é a eleita de Deus para nos dar Jesus Cristo. Como primeiro sacrário, então bendita. Que ela não seja maldita, que ela não seja confundida com Iemanjá. E vá pro raio que o parta quem confunde ela com Iemanjá. Esses caras do Candomblé que põem uma imagem de Nossa Senhora no centro de Macumba. Ah, toma vergonha na cara. Mano, não tem nada a ver isso daí. Bendita sois vós entre as mulheres, porque ela é a mãe do nosso Salvador. Seguindo, bendito é o fruto do vosso ventre. Não tem como a mãe ser bendita e o filho maldito. Nosso Deus ainda? Impossível. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Que da rainha bendita nasça o rei. Bendito, Salvador. Olha só que, cara, a oração da Ave Maria é uma oração rica. Por isso que o demônio foge da Ave Maria como ele foge da cruz. Imagina, o que ele pensa? Eles estão engrandecendo uma humana? E ela pisar na minha cabeça, ó, ele fica assim, ó, piscando. Fica doido. Fica doido. Fica louco. Porque ele vai ser amarrado no inferno e ele já é derrotado, cara. Não adianta. Por isso que com a Ave Maria, o demônio foge, cara. A Ave Maria é bem rezada, rezada com fé, o demônio vai fugir. Porque engrandecemos Maria como rainha e reconhecemos Jesus Cristo como rei, engrandecendo ele. Segunda parte da Ave Maria. Agora vem para os pobres pecatórimos, os pobres pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus. Rapaz, o demônio deve ficar louco. Santa Maria, Mãe de Deus. Na hora que a gente fala isso, ele deve pisotear. Ele deve fazer um sapatinho de fogo lá no inferno, mas de tanto medo. Porque estamos novamente engrandecendo Maria, não como deusa, como rainha, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Essa parte do rogai por nós, pecadores, nós estamos reconhecendo humildemente que somos pecadores e que precisamos da intercessão de Maria para alcançar o céu. E falar, nesse trecho, rogai por nós, pecadores, o que nós dizemos? Maria, nos espere no céu. Interceda por nós, para que no dia da nossa morte nós possamos nos encontrar na porta do céu. E graças a Deus existem os escapulários para que isso seja mais rápido, para que passamos direto do purgatório para o céu, cara. Agora e na hora de nossa morte. Mãe, eu sou pecador. Reza por mim, agora e na hora da minha morte, porque eu não quero ir para o inferno. Então nós reconhecemos que somos pecadores humildemente e colocamos o medo. Nós mostramos o medo de ir para o inferno, porque não queremos ir para o inferno. Então nós rezamos, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Cara, que oração é essa? O demônio, ó, volta o cão arrependido pro inferno. Porque com essa oração não tem vez não, mano. Então, para finalizar. Vou usar isso. Gostei. Para finalizar a nossa formação, último item aqui. Crer em tudo o que Deus nos ensina através da Santa Mãe Igreja, que não pode se enganar e nem nos enganar. O Romano Pontífice, o Papa, cabeça do Colégio Episcopal, goza dessa infalibilidade em virtude do seu ministério, quando, como pastor e mestre de todos os fiéis, que confirma na fé e proclama, por um ato definitivo, a doutrina em questão da fé e moral. Pausa. Por isso que o Papa instituiu o ano da misericórdia. Porque ele é a cabeça da igreja, cara. A infalibilidade prometida à igreja reside também no corpo episcopal, quando exerce o magistério com o sucessor de Pedro, ó, a sagrada tradição aqui, ó, sobretudo em um concílio ecumênico. Resumindo, confiemos no Papa. Uma coisa que eu aprendi com o padre Paulo Ricardo, eu prefiro errar com a igreja do que
acertar ou errar sem ela. A igreja, sei lá, pode acontecer. Já teve casos na Idade Média, né, da igreja... Toda história da igreja cometer erros. Ah, não, a igreja, é os filhos. Os filhos da igreja, né? A igreja não. Mas eu prefiro estar com ela. Confiar nela. Confiar na Sagrada Tradição. Confiar no Papa. Então, por isso que nós temos que levantar a anteninha da nossa consciência quando surgiu alguma matéria do Papa na mídia. Porque hoje a mídia... Acha a mídia tendenciosa? Não, imagina, que isso? Que? Nada, tendenciosa. Não. Tá. A mídia tendenciosa que nós temos, cara, nós temos que levantar a nossa anteninha. Porque para falar mal do Papa, ó, para falar que o Papa fez uma coisa que ele não fez, ó. Então nós temos que levantar essa antena, porque nós somos obrigados a confiar na igreja. Nós somos obrigados a confiar no Papa, que é o sucessor de Pedro, o sucessor de Cristo, aqui na Terra. Amém? Então, a receita para sermos bons católicos, não católicos jujuba, nem católicos do amor no coração, é isso. Confiar na igreja, crer na igreja, crer nos símbolos dos apóstolos, nos sacramentos, que nós temos uma mãe. Então, para encerrar, e que possa ficar guardado verdadeiramente no nosso coração, eu devo ter falado alguma coisa, para que possa ficar guardado no nosso coração. Vamos ficar em pé e rezar os símbolos dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.